Se inscreva no canal Audionovel Imperial e ative o sininho. Episódio 005. Não se trata de apostar casualmente. 2. Kim Joo-yeol não tinha praticamente nenhuma arma que não pudesse usar. Claro, entre as armas que podem ser usadas, existem algumas que possuem proficiência excepcional, mas basicamente não há arma que ele não possa usar. Por quê? 300 anos atrás, eu não podia esconder minhas armas. 300 anos atrás, quando Kim Joo-yeol viveu, o mundo estava meio destruído por monstros. Antes de tudo, era um mundo onde até uma pequena lâmina era tratada como uma arma. De uma foice a uma espátula, em todo caso, já que ele viveu em uma época onde qualquer coisa que pudesse causar feridas poderia ser usada como arma, Kim Joo-yeol basicamente não tinha arma que não pudesse usar. Em particular, espadas e espadas estavam entre as armas que Kim Joo-yeol usava com mais frequência. Ah! Pegou! 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 Cada um dos alunos que olhavam para Kim Joo-yeol que estava de boca aberta. Isso também seria. Os 120 monstros que pareciam absolutamente impossíveis de lidar por Kim Joo-yeol estavam encolhendo rapidamente assim que Kim Joo-yeol agarrou a espada e saiu. A espada de Kim Joo-yeol se move lentamente pelas linhas diagonais. Comparada a Soyeon-ryu, ela não tem poder mágico nem velocidade. No entanto, os monstros ao redor dele se aproximaram como se fossem sugados pela espada de Kim Joo-yeol que, em um instante, seus pescoços foram cortados e eles voaram pelo ar. Um método verdadeiramente bizarro. Como se a mão de obra estivesse ligada à própria arma, toda vez que Kim Joo-yeol empunhava a espada, vários monstros se aproximavam dele e o matavam. No entanto, os alunos que estavam apreciando uma enação tão estranha dentro do escudo, e Kim Yi-gan, que emprestou a arma, sabiam. Por que, que a espada que Kim Joo-yeol estava segurando era apenas uma ferrovia barata fornecida por Vaurala. Louco! O CEO, que estava assistindo, solta palavrões, e Oh Soo-yeon segue Kim Joo-yeol que sem piscar nenhuma vez. No entanto, entre eles, Arin Choi ficou no limite. Ele estava olhando para ele com uma expressão como se estivesse possuído pelo próprio Kim Joo-yeol. No entanto, independentemente de os alunos olharem para ele atentamente, Kim Joo-yeol continuou seus pensamentos enquanto perseguia os monstros que se reuniam para ele. Quando vi pela primeira vez, achei muito bem feito, mas não gostei porque é falso. Viciado. 82. Parece definitivamente animado, mas os movimentos são muito mecânicos. Show. 71. O movimento é fácil de prever, então é fácil manejar a espada. A projeção bizarra que todos os alunos sentiram, de que os monstros foram arrastados como se a arma tivesse gravidade, era apenas Kim Joo-yeol balançando a espada onde o monstro se moveria. Sim, para Kim Joo-yeol, a espada que ele empunhava agora era apenas isso. 52. De qualquer forma, meu corpo está assim, então não posso praticar artes marciais e estou um pouco cansado. 30. De agora em diante, quando eu for para o dormitório, tenho que começar as artes marciais a sério. 18. Porque eu tenho que encontrá-lo de qualquer maneira. Viciado. 0. Vendo que sua espada perfurou o pescoço do último orc restante e os cadáveres dos monstros que cobriam o chão desapareceram, Kim Joo-yeol logo voltou seu olhar para Kim Yi-gan. Kim está olhando para si mesmo com uma expressão vazia sem dizer nada. Além disso, os alunos atrás dele também estavam olhando para Kim Joo-yeol, mas ele sorriu como se nem se importasse. Eu quero descer para a sala da constelação, você manterá sua promessa? Dizendo isso, ela colocou a espada que estava segurando na bainha. Você devia estar cansado porque era sua primeira aula, então todos voltem para os dormitórios hoje e descansem um pouco. 4 da tarde. Observando todos se levantarem de seus assentos após a primeira aula em Vaurala, Kim Joo-yeol que se espreguiçou como se estivesse cansado. Não, que tipo de aula é tão longa? É novo, mas Kim Joo-yeol nunca frequentou a escola adequadamente.
Ir para a escola há 300 anos, quando ele vivia há muito tempo, só era possível para quem era um tanto abastado, porque a escola não era diferente para quem transitava na vida das classes baixas como ele. Bem, ele pessoalmente pegou seus alunos e os ensinou, mas isso foi apenas quando Kim Joo-yo era seu professor, e o sentimento era muito diferente quando ele estava na posição de ser ensinado. Tenho que conseguir apenas o que realmente quero e pular fora rapidamente. De qualquer forma, do ponto de vista de Kim Joo-yo, que nunca tinha ido à escola, a aula era chata, exceto para obter algumas informações. O conteúdo sobre a constelação certamente não era ruim. Constelação. Na verdade, até agora, Kim Joo-yo não sabia direito sobre constelação. Ele conhecia a palavra constelação em primeiro lugar após ver a palavra sala constelação flutuando na janela do sistema após a reencarnação. Em primeiro lugar, quando eu estava vivo, não havia constelação, e daí? Não havia nada semelhante a uma constelação, muito menos uma constelação. Bem, mas agora que eu sei, está tudo bem. Kim Joo-yo resumiu brevemente as informações da constelação que acabará de ouvir e se levantou. 1. Constelação é um termo usado para se referir àqueles que realizaram grandes feitos e se transformaram em deuses. 2. A maioria das constelações faz contratos com contratantes através de suas relíquias sagradas e as dota de poderes especiais. 3. Vaurala na Coreia é a academia com o terceiro maior número de relíquias sagradas do mundo. Esta foi a única informação que ele obteve da aula de hoje. Fora isso, não havia outro conteúdo em sua mente porque os caras que honestamente pensavam nele como um assistente de instrutor estavam falando sobre como manusear armas básicas e como matar monstros de maneira prática. Bem, antes de tudo, vamos para o dormitório hoje e praticar artes marciais a sério. Com licença. Com esse pensamento em mente, vamos voltar nossa atenção para a voz que ouvimos quando acordamos em uma sala de aula sem ninguém. Arin Choi estava parado ali. Sala dos professores no primeiro andar do edifício principal Vaurala. Certamente, deve ter sido muito trabalho duro. Honestamente, ao invés de sofrimento, é apenas um acompanhamento para nada. Nas palavras de Lee Sang-cheol, o instrutor de combate de Vaurala, Kim Yi-gan, o instrutor que realizou a cerimônia no primeiro dia, suspirou e coçou a cabeça. Não, mas não importa o quanto eu pense sobre isso com bom senso, não consigo entender. Ele é realmente um estudante do ensino médio? Quando deixei escapar minha insatisfação, lembrando-me da cena que Kim Joo-yo que havia me mostrado antes, Sang-chul Lee, que estava ouvindo a história em silêncio, coçou a cabeça em resposta. Bem, para ser honesto, é um pouco demais para um estudante normal do ensino médio. Não é surpreendente. Não é um pouco estranho? Existem apenas 120 monstros que criei na sala de experiência de combate para subjugá-los desta vez. No entanto, você matou todos eles? Um estudante do ensino médio que ainda nem conheceu um monstro? É assim mesmo? Lee Sang-cheol acariciou o queixo algumas vezes antes de falar sobre Kim Yi-gon abrindo a boca com uma expressão de arrependimento. Certamente, Kim Joo-yo é um pouco estranho. Pelo menos pelas informações pessoais que vi, Kim Joo-yo não pode ser tão bom fisicamente. Havia algo em comum nisso? Não é sobre nada. Aquele menino é órfão. Você é órfão? Sim, e, além disso, o orfanato fica em uma área de alto risco onde há pouco para ver. Então, por favor, falsificação? Lee Sang-cheol balançou a cabeça com as palavras de Kim Yi-gon. Nem mesmo isso. É assim mesmo? Sim, se você tentou entrar neste Vaurala por meio de falsificação em primeiro lugar, você deve ter vindo para fazer alguma coisa, mas você entraria tão chique? Com as palavras de Lee Sang-chul, Kim Yi-gan pensou um pouco antes de responder. Certamente é. O cara que veio para Vaurala para fazer algo através da falsificação de identidade não precisava fazer nada para se destacar. Além disso, o censo já foi concluído. Após ouvir as palavras de Lee Sang-cheol, Kim Yi-gan ficou completamente convencido.
De qualquer forma, o fato de nenhum som ter saído no final da pesquisa de pessoal era o mesmo que as informações pessoais de Kim Jo-hyuk não foram escritas falsamente. Em vez disso, Kim Jo-hyuk pediu permissão para entrar na sala da constelação? É sim. É uma sala de constelações. Em primeiro lugar, se você passar do primeiro semestre, você poderá entrar naturalmente, certo? O que? Primeiro de tudo, já que você fez aquela promessa. Parece que, se você perguntar ao presidente, ele o deixará entrar no primeiro porão. Obrigado novamente. Não é grande coisa, não é difícil querer entrar em um lugar onde todos possam entrar de qualquer maneira. Não sei do quinto subsolo, que é uma área totalmente restrita ao ponto. Além disso, eu trouxe você aqui, então você tem que assumir a responsabilidade. Lee Sang-cheol suspirou de alívio com as palavras de Lee Sang-cheol e imediatamente fez uma expressão cansada. Ainda assim, estou preocupado com o próximo ano. Por causa de Kim Jo-hyuk? A propósito, em primeiro lugar, minha turma tinha 3 filhos da quinta geração, excluindo Kim Jo-hyuk. Para ser sincero, acho difícil controlar até mesmo uma pessoa. Bem, não se estresse muito, porque o filho da família Ventric está na classe ao lado de você como estudante de intercâmbio. Oh, isso deve ser uma provação e tanto. Kim acenou com a cabeça como se entendesse as palavras de Lee Sang-chul, mesmo sem perceber. A família Ventric. Esta família na Inglaterra era uma família muito antiga com uma constelação guardiã como a quinta geração na Coreia. Se estivesse lá, Lee Sang-cheol e Kim Yi-gan teriam pensado assim. Porém, o problema é que o poder da família Ventric é muito forte, talvez pelas características da constelação guardiã que os protege. Não, além de poderosos, bastava dizer que a família Ventric estava de fato no controle da Inglaterra neste momento. E talvez por isso os filhos da família Ventric, diretos ou colaterais, tivessem uma atitude muito arrogante e desrespeitosa. Mesmo assim, arrogância a ponto de ultrapassar um pouco o limite. O cara da próxima aula desta vez é Rokjiao Ventric? Eu nem sabia que o intercambista da família Ventric tinha vindo há um tempo, mas consegui descobrir. Como você sabia? Ah, e eu fiz mesmo assim. Por quê? Aquele cara, os rumores são um pouco ruins. Você também não sabe disso? Porque não sou particularmente amigável com rumores como esse. Ah. Bom, eu sei que o cara que veio para cá como intercambista fez uma coisa numa academia particular na Inglaterra e veio para cá. Não sei as circunstâncias exatas. Ele ponderou por um tempo nas palavras de Lee Sang-cheol. Ainda assim, devo me consolar com o fato de Ventric não ter vindo à minha aula. Kim Yi-gan estava prestes a dizer algo, mas encerrou a conversa com Lee Sang-cheol suspirando e reclamando. E no dia seguinte. Kim Jo-hyuk, você não quer ganhar força? Se você descer abaixo de mim, abençoe você. O que mais esse idiota está dizendo? Kim Jo-hyuk encontrou Rock Dio Ventric.